deixou de glória a vir deste mundo aqui. Estava só e ferido voltar para a sua vida por mim. Se isso não for amor, você ama o Senhor. Ama as estrelas do céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Isso não for amor, você ama o Senhor. Ama as estrelas do céu, as andorinhas não voam mais. Se isso
Louvado seja o nosso Deus por nos permitir a oportunidade de estarmos aí observando a sua palavra, estudando, meditando nela. Louvado seja o nosso Deus. Hoje nós comemoramos aí domingo de Páscoa e vamos pensar um pouquinho nesse sentido da Páscoa, né? Então vou estar lendo, irmãos, Êxodo 12, do 1 a 14, ali onde relata a primeira Páscoa, né? Ali que começou a Páscoa. Então vou estar lendo Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Vou estar lendo. Disse o Senhor Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal do mês, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um pode comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas ombreiras e na vega da porta, nas quais em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse texto. Irmãos, hoje é domingo de Páscoa. Páscoa é assim, quando pensamos em Páscoa, de uma forma generalizada, pensamos em passeio, viagem, visitar famílias, não é? Então também se pensa em doces, chocolates, alguns aí adicionam também o coelhinho, né? Que não tem nada a ver com o Páscoa, mas deixa o coelhinho para lá. Agora, para os cristãos, faz até sentido doces, chocolates, pois comemoram a vitória, né? Nós comemoramos na Páscoa a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte. Então, vitória tem gosto doce, né? Então, para os cristãos, né, até é interessante, né? Comer doce, comer chocolate, isso faz parte, né? É fato que o sentido da Páscoa não é isso, não é? Estou apenas assim enfeitando, né, a situação, porque para nós faz até sentido mesmo, né, comer doce, comer chocolate, porque a Páscoa para nós traz aí o sentido de vitória, a vitória sobre a morte,
a ressurreição de Jesus, que nos garante a nossa ressurreição também, e também garante a nós a vitória sobre a morte. Então, irmãos, vamos pensar, vamos refletir um pouquinho no sentido da Páscoa. Logo assim, quando ela começou, né, é um memorial, como diz o versículo 14: este dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. Memorial quer dizer um marco, uma cerimônia que visa servir como uma lembrança de um acontecimento. Não é isso? Um memorial é uma cerimônia que tem, assim como a incumbência de fazer lembrar sempre um acontecimento. E os judeus deviam ter sempre em mente a bondade do Senhor em libertá-los do Egito, né? Então eles deveriam reconhecer sempre essa bondade do Senhor. Por isso o Senhor ordena essa festa da Páscoa para os judeus, para que eles estivessem sempre lembrando da bondade do Senhor. Olha, o Senhor é bom, né? Nós estávamos como escravos no Egito e o Senhor nos tirou da escravidão do Egito. Então o Senhor diz: façam isso, é um memorial para estar sempre na mente de vocês, né, a libertação do Egito, né? Então a bondade do Senhor deve ser reconhecida por quem o conhece, por quem o provou. E aquele povo conhecia a bondade do Senhor, sabia que o Senhor tirou aquele povo do Egito, mas mesmo assim o Senhor ordena um memorial para que estivesse sempre na mente deles a bondade do Senhor. Como diz, quem conhece o Senhor sabe que o Senhor é bom, né? Como diz o salmista: provai e vede que o Senhor é bom, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Agora também diz aí no versículo 3 o seguinte: falai toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, irmão, família, o primeiro e básico festival de Israel foi um festival em família, né? A Páscoa era uma festa, a festa da Páscoa. Então essa primeira festa, esse primeiro festival ordenado ao povo de Deus era em família, né? Então entendemos com isso, irmãos, que a pureza da família, né? A pureza da vida familiar é o fundamento da prosperidade, em especial prosperidade espiritual. A pureza da vida familiar é o fundamento para a prosperidade, em especial prosperidade espiritual. Apontando também, quando fala em família, apontando para uma nova família que iria surgir, que era a família de Cristo, ou seja, a igreja, né? Já era a igreja. Então ali diz ali o texto: faça isso, esse memorial em família, apontando para uma nova família, ou seja, a família espiritual, que é a família de Cristo, que é a sua igreja. Então diz aí um memorial para o estatuto perpétuo no versículo 14. O estatuto, o memorial que deveria ser semelhante à ceia dos cristãos hoje, né? Um memorial, como diz lá Paulo em 1 Coríntios 11, deixa eu ler para os irmãos, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, 24, 25, diz assim: tendo dado graças, eu partiu e disse, tendo o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, um memorial para o cristão. Então, aquele memorial ordenado para os judeus com o nome de Páscoa, aquela festa com o nome de Páscoa, né? Seria semelhante à ceia para os cristãos, né? Que é um memorial também. Versículo 25: pois semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança com meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, irmãos, a ceia do Senhor para nós
é um memorial também, trazer essa memória da bondade de Deus, da bondade de Jesus, que foi ali sacrificado na cruz para nos remir do império dos pecados. Então devemos fazer isso. Nós não estamos fazendo isso agora por conta da pandemia, é uma questão de saúde, não é verdade? E a igreja, há alguns dias atrás, estava aí se reunindo de uma forma limitada, e agora não estamos nos reunindo. Então nós devemos ter em mente, que essa enfermidade acontece, e quando isso passar, nós vamos novamente cultuar no templo de uma forma normal e vamos participar da ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor. Então é um memorial para que a gente esteja sempre lembrando no nosso coração que o Senhor, pela sua bondade, também nos resgatou do império das trevas, para lembrar a bondade do Senhor, para fazer sempre lembrança da bondade do Senhor, da bondade de Jesus Cristo, de ali ser sacrificado por cada um de nós. Então ali, irmãos, para os judeus era um memorial solene, diz lá o versículo 14 de Êxodo 12, é um memorial solene, ou seja, um memorial de respeito. E aquele memorial de respeito, aquele memorial solene, se tornou numa religiosidade vazia. Veja bem, na época de Cristo, lá em João 19:31, quando Cristo ali veio e foi rejeitado pelos judeus e estava crucificado, isso também numa Páscoa, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, também crucificado numa Páscoa, e ali já era uma sexta-feira. E deixa eu ler para os irmãos, João 19:31. João 19:31. Então os judeus, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Então era aquele grande dia, irmão, festa, aconteceu naquela Páscoa, naquele dia, se ali o sábado da festa dos pães asmos, da Páscoa, não é verdade? Então quer dizer, aquela religiosidade, aquela religiosidade vazia, queriam quebrar as pernas dos que ali estavam crucificados, porque era uma sexta-feira e logo viria o sábado, então tinha-se essa preocupação, uma religiosidade vazia, mecânica, foi o que estava acontecendo na época, ou seja, na Páscoa, em que Jesus foi sacrificado por nós, como um Cordeiro Pascual. Então, aquela Páscoa, para os judeus, que deveria ser um memorial solene, uma festa solene, uma festa respeitosa, tornou-se em uma religiosidade vazia, mecânica, não é? Então, irmãos, no sábado, nós já estudamos isso, quando estamos estudando aí o Evangelho de João, na terça-feira, no sábado não poderia ser quebrado, então tinha aquele ritual, não poderia ser quebrado, porque Jesus e os outros dois que estavam ali crucificados, provavelmente iam demorar a morrer, e isso ia acontecer lá para o sábado, e para o sábado tomar alguma posição em relação ao corpo dos que ali estavam crucificados. Então os judeus queriam apressar isso para que morressem logo, porque apressar a morte de quem estava crucificado seria quebrar as pernas, para que sufocasse e morresse mais rápido. Então os judeus estavam ali preocupados com uma religiosidade vazia e não poderia quebrar o sábado, na Páscoa, mas as pernas dos que estavam crucificados, isso podia. Religiosidade vazia. O sábado não poderia ser quebrado, porém as pernas dos que estavam crucificados, isso podia, A religiosidade, o sábado não podia ser quebrado, mas odiar com ódio de morte, isso podia. Os judeus queriam a morte de Jesus, e assim aconteceu. É fato que Jesus veio para ser sacrificado por nós, mas o que nós estamos pensando aqui nesse momento é tudo aquilo que aconteceu,
houve um ódio da parte dos judeus em relação a Jesus. E quando nós estudamos o Evangelho de João, nós já aprendemos que os judeus queriam de qualquer maneira a morte de Jesus, né? Foram até Pilatos para que Pilatos ali ordenasse a morte de Jesus, ou seja, fosse crucificado. Então, quer dizer, uma religiosidade vazia. Estavam tão preocupados em guardar o sábado, estavam tão preocupados naquela festa que haveria de acontecer, mas o ódio no coração, aquele ódio de morte, isso podia. A religiosidade não poderia deixar de acontecer, aquele ritual não poderia ser quebrado, mas odiar com ódio de morte, isso podia. Irmãos, a religiosidade cega, né? Cabe aqui um alerta para cada um de nós. Devemos servir a Deus em amor a Deus e ao próximo. Como diz João, se você diz amar a Deus e não ama o próximo, isso não é verdade, porque se você não ama o próximo a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Né? Então a evidência de que nós amamos a Deus é amar o nosso próximo também. É isso? O povo se preocupava com o ritual, desprezando a vida. Essa deve ser a nossa preocupação, a preocupação do cristão, não viver uma religiosidade de aparência, vazia, oca, né? Isso significa uma rejeição da soberania de Cristo. Então, por que os judeus crucificaram a Cristo? É fato que ele veio para ser crucificado, mas o que estava acontecendo no meio daquele povo? Estava acontecendo um ódio, ou seja, aquele povo rejeitou a soberania de Cristo. Para aquele povo, Cristo, Jesus Cristo, não era o Cristo, o Filho de Deus, né? Então houve ali uma rejeição. Então, a religiosidade vazia é uma rejeição à soberania de Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, vamos pensar então na Páscoa para os cristãos, que a Páscoa na verdade é algo especificamente para os judeus, mas nós somos cristãos e também comemoramos a Páscoa também. Então vamos pensar na Páscoa para os cristãos. Eu quero ler para os irmãos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, 7 diz assim: lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Versículo 8: por isso celebraremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, irmãos, a Páscoa com sentido para os cristãos. Na Páscoa trazemos aí a lembrança do plano salvador de Cristo. Para nós trazemos aí na Páscoa a lembrança quando foi consumado o plano salvador de Cristo. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para ser sacrificado em nosso lugar. Então na Páscoa trazemos aí a lembrança do plano salvador de Jesus, quando ele foi sacrificado para nos libertar, não do Egito, não do império do Egito, que ali era uma sombra, mas do império das trevas. Então a Páscoa para nós também serve como memorial, né? É uma lembrança de quando aconteceu, né, a crucificação de Jesus, quando foi consumado o plano salvador de Jesus Cristo. Então trazemos para nós essa lembrança. Foi numa Páscoa que Jesus consumou o seu plano de salvação. Mas o texto fala de fermento velho, no versículo 7, lançai fora o fermento velho, símbolo de impureza, ou seja, de uma religiosidade vazia, que nega Jesus, que nega o seu senhorio, que nega o seu direito sobre a nossa vida. Então, Paulo está nos ensinando
Paulo está dizendo, lance fora esse fermento velho, que simboliza a nossa impureza, que simboliza uma vida religiosa, uma religiosidade vazia, que nega Jesus. Quando ele diz, lance fora esse fermento, tem uma vida que não nega Jesus nos nossos pensamentos, nos nossos ideais, nos nossos planos, nos nossos projetos, que o Senhor Jesus esteja ali presente também, né? Que em todas as nossas decisões, em todos os nossos atos, Jesus esteja presente, para que a nossa religião, a nossa fé, melhor dizendo, não seja uma religiosidade vã, vazia, não é? E o fermento velho é símbolo de impureza, de uma religiosidade vazia que nega Jesus, que nega o seu senhorio sobre a vida. Então, se Jesus não tem todo o domínio sobre a nossa vida, se nós não somos completamente submissos ao senhorio de Jesus, nós estamos aí como um fermento velho. Precisamos abrir mão desse fermento velho. O que é isso? É ter uma vida de submissão ao Senhor. O que é lançar fora esse fermento velho? É lançar fora todo aquele estilo de vida que não agrada ao Senhor. É viver de uma forma submissa ao Senhor. O que é lançar esse fermento velho? É ser purificado, né? Esse fermento velho é símbolo de impureza. Cristo, irmãos, é a nossa Páscoa. Já fomos purificados, portanto, devemos andar em santidade, né? Em santidade. No versículo 8, pois isso celebraremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Este é o sentido da Páscoa para o cristão: andar em santidade, viver com sinceridade de coração, viver na verdade, viver em verdade. Então, resumindo, qual é o sentido da Páscoa para o cristão? O sentido da Páscoa é viver em santidade, viver com sinceridade de coração, viver na verdade, viver em verdade. Esse é o sentido da Páscoa para o cristão. Esse é o sentido da festa para o cristão. É claro que aproveitamos esse período, quem pode viajar, passeia, visita os parentes, não é? Devemos festejar, sim, devemos nos alegrar, sim. Mas o sentido da Páscoa para o cristão é andar em santidade. Andar em santidade, ter uma vida separada para a honra e glória do nosso Deus. Então, o sentido da Páscoa para o cristão é uma vida de santidade. Santidade. Os judeus não viveram o sentido da Páscoa para eles. Uma festa solene, um memorial, trazendo sempre à mente a bondade de Deus, e eles agiram com maldade, não amaram a vida. Mas aí diz Paulo, lance fora esse fermento, o fermento da maldade, o fermento, uma vida que não agrada a Deus, ou seja, viva em santidade. Então, o sentido da Páscoa para os cristãos é uma vida de santidade. Concluindo, irmãos, a Páscoa então é um memorial. Para os judeus, libertação do Egito. Para os cristãos, libertação do império das trevas. Então vamos lembrar sempre na Páscoa a bondade de Jesus, de sair da glória, se fazer homem e sofrer para nos resgatar do império das trevas. Então, não fazemos parte de um império corrupto, fomos lavados pelo sangue de Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Que vivamos em santidade para a glória do Senhor. Que vivamos em santidade para a honra e glória do Senhor, que veio nos buscar, que veio nos salvar,
A Ele toda a honra, toda a glória. E que seja esse, irmãos, o sentido da Páscoa para nós: vida de santidade, vida que honra e glorifica o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que vivamos em santidade, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.